Oh, quem é vivo sempre aparece. Drago. Legal, 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 legal. Vitória, você faltou minha aula ontem, não assistiu, hein, Vitória? Deu um miguezão, hein? Pegou e ó, vazou da minha aula de ontem, lei de Newton, né? Não pode sair de casa não, hein? Ó, a quarentena. Galera, vamos lá então? Vamos começar? Vamos começar no tempo certo, para dar tempo da gente ver tudo que for certo, né? Tudo que for corretozinho aí, para a gente conseguir realmente fechar. Galera, então, como eu disse para vocês, nós vamos começar o nosso estudo de funções inorgânicas, nomenclatura. Depois nós vamos ver, quando eu começar a falar de ácido, eu falo as definições de ácido, as definições de base. Também vou dar definições também de indicadores. A fenolftaleína é a mais importante, eu vou falar da fenolftaleína e azul de bromotimol. São os dois mais importantes. Na verdade, a mais importante é a fenolftaleína, é que já caiu no Nacional do Ensino Médio, é o que vai cair em vestibulares para vocês. Mas nós temos que memorizar como é que a fenolftaleína se comporta em meio ácido, como que ela se comporta em meio básico, né? E algumas definições, o que é ionização, o que é dissociação, essas características são muito importantes. Tá, então vamos começar então o nosso estudo. Essa aqui é uma parte da química muito memorização, tá, gente? Vocês vão ter que guardar algumas informações que eu vou estar dizendo para vocês. Infelizmente, né, aqui não tem jeito, tem que memorizar e, ó, treinar bastante. Então vamos lá, vamos começar. Qualquer dúvida, tá? Me chama aí, a gente começa a discutir. Então, funções químicas. Lembrando, gente, que quando eu falo de funções químicas, que existem dois tipos de funções químicas. As funções inorgânicas, que é que nós vamos estudar agora, e as funções orgânicas. Não sei se vocês recordam, a gente estudou hidrocarbonetos, álcool, vamos estudar, né? Mas, né, quem já, a maior parte de vocês já terminaram o ensino médio, vocês lembram, né, de hidrocarboneto, alcoóis, éster, cetona. Só que hoje o nosso foco, né, a nossa aula de hoje, cadê? A nossa aula de hoje é quem? Funções inorgânicas. Vamos ver até onde eu consigo chegar hoje com a aula de hoje e com a aula de amanhã. Amanhã eu consigo esticar um pouco mais, né? Porque eu sou a última aula. Aí eu consigo um pouquinho. Normalmente amanhã eu vou até... Eu ultrapasso um pouquinho o nosso limite. Mas hoje eu vou ter que tentar, né? Tentar manter o nosso limite de tempo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso saber foi esse experimento feito por Arrhenius. O Arrhenius ele fez o experimento, ele tentou classificar as soluções em soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas. As soluções eletrolíticas, quando ele jogava aqui um soluto dentro da água, essas substâncias, ao solubilizar na água, elas conduziam corrente elétrica. Então, vamos entender aqui, ó. Aqui eu tenho o potencial aqui, ó, positivo, aqui eu tenho o potencial negativo. Lembra que no sentido convencional da corrente, então quer dizer que aqui, então, aqui seria, né, ó, o polo positivo e aqui o polo negativo. Vocês estão percebendo que eles não estão em contato. Então, teoricamente, essa lâmpada não iria acender. Só que ele jogou algumas substâncias aqui dentro e ele percebeu que com algumas substâncias essa lâmpada acendia, algumas outras essa luminosidade era mais intensa, que depende do caráter da substância. Outros elas não acendiam. Então, de acordo com essa experiência de Arrhenius, ele colocou a substância em substâncias eletrolíticas e substâncias não eletrolíticas. Assim, o que é uma substância eletrolítica? Uma substância eletrolítica é uma substância que, quando solubilizada em água, conduz eletricidade. E as substâncias não eletrolíticas são substâncias que, quando solubilizadas em água, não conduzem eletricidade. Então, química de nono ano, só para a gente poder entender o que é quando eu falar de substância eletrolítica, quando eu falar de eletrólito, uma substância não eletrolítica, eu quero que vocês saibam o que quero. Gente, é isso que eu vou dizer para vocês, né? É isso que nós vamos conversar nessa semana. Se eu conseguir terminar, ótimo. Se não conseguir, eu pego mais uma aula da próxima semana. Eu vou falar de ácidos, hidritos, base, óxidos e sais. Na realidade, eu vou começar a nomenclatura de óxidos,
depois eu faço nomenclatura de bases ou hidróxidos, depois eu vou para ácido e por último eu vou para sais, só para a gente pegar esse feedback. Se eu aprender nomenclatura de óxido, eu já estou num passo para aprender de hidróxidos. Aí eu aprendendo a de ácido, eu já consigo fazer a de sais. Então a ideia seria essa, né? Aprendi uma, que ela vai me dar base, me sustentar para eu dar a nomenclatura da próxima, e aí eu vou pegar uma sequência, uma cadeia de conhecimento. Essa é a nossa ideia. Então vamos primeiro para o conceito de arrênios. Eu fiz uma aula específica para a semana que vem, para a gente trabalhar os conceitos ácidos-base. Os conceitos ácido básico. Então, primeiro, que é o com mais abrangente, na abrangente que eu falo assim, o que é mais discutido a nível médio é o conceito de arrênios. Então, vamos lá, gente. Para arrênios, o que era ácido, o que é o hidreto e o que para arrênios, ácidos são todas substâncias que em meio aquoso, ou seja, quando em contato com a água, se ionizam. Então, quer dizer que eles não são íons, tá, gente? Ó, eles não são íons. Então, ó, o ácido não é um íon. Eles, em contato com a água, eles se ionizam. Então, quer dizer que ele, ó, o H+ daqui sai daqui e se liga ao H2O, formando o que nós chamamos de hidrônio. Ou, se vocês preferirem escrever simplesmente H+, tá? Então, eles vão liberar sempre um cátion H+. Ou, se preferirem, hidrônio e o ânion. No caso aqui é o nosso cloreto. Então isso é um ácido. Toda substância que em meio aquoso ionizam e originando apenas cátions H+. Ele não pode originar outros cátions. Então a única substância positiva que um ácido pode gerar, segundo Arrhenius, é quem? Íons H+, ou, pensando nesse H+ se ligando à molécula da água, formando o hidrônio. Tá? Já os hidretos são compostos binários de hidrogênio. Então, o que é um composto binário? Composto binário, gente, são compostos formados por dois elementos químicos. E, obrigatoriamente, um desses elementos tem que ser o hidrogênio. Perfeito? Assim, então quer dizer que o ácido clorídrico ele pode ser ácido ou pode ser hidreto? Sim. Pode ser chamar ele de hidreto ou pode chamar ele de ácido. Todo composto binário que um dos componentes for hidrogênio é um hidreto. Tá? Galera, e segundo Arrhenius, então o que são hidróxidos? O que são bases? Olha o que eu estou falando. Hidróxidos ou bases. Eu prefiro o nome hidróxido, tá, gente? Mas aparece também base. Tudo junto, tá? Você vê separado, mas é tudo junto. Hidróxidos. Então, quem são os hidróxidos? São todos compostos iônicos. Repare que é diferente, né? Os ácidos não são compostos iônicos. São todos compostos iônicos que, em meio aquoso, ou seja, em contato com a água, vão se dissociar. Ó, dissociar. Eles já eram íons, então eles vão se separar, esses íons, e vão liberar exclusivamente ânions hidroxilas, OH-. Então, olha a definição de Arrhenius. Ácido libera apenas cátions H+, e bases liberam apenas ânions OH-. Não esqueçam dessa definição de Arrhenius, tá? Show? Coloquei ali a dissociação do hidróxido de sódio pra gente. Galera, óxidos são compostos binários. Estou dando definições pra gente, hein? Então, óxidos são compostos binários, ou seja, já falei que é composto binário, são compostos formados por dois elementos químicos, aonde obrigatoriamente tem que ter oxigênio, mas só ter oxigênio é insuficiente. O oxigênio tem que ser um elemento mais eletronegativo desse composto. Perfeito? Jonaci, como assim? Então quer dizer que se eu tivesse assim, ó, MgO, opa, é óxido. Se eu tiver assim, ó, Fe2O3, opa, é óxido. Agora, se eu tiver assim, ó, OF, ih, caramba, não é óxido. Por que não é óxido? Professor, você não falou que se for um composto binário é óxido? Sim, aqui é binário. Você não falou que se tivesse oxigênio, além de ser binário, tem que ter oxigênio? Então, aqui é um óxido. Não é. Porque aqui, ó, o Flu, ele é o mais eletronegativo.
logo isso não é um óxido. Então, cuidado, esse cara não é óxido. Para ser óxido, só pode ter 2 elementos químicos e um desses obrigatoriamente tem que ser oxigênio e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo do composto. Tá claro? Galera, olha os exemplos de óxido que eu coloquei aí. Sais. Então, o que é um sal? Sal é um composto iônico que, em meio aquoso, se dissociam, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, se liberar H+, não é sal. Se liberar o H- não é sal. Então, tem que liberar quem? Cátions e ânions. Cátions diferentes de H+, e ânions diferentes de OH-. Perfeito? Definidos para a gente, então quer dizer que nós já sabemos olhar para uma fórmula e identificar se ele é um sal, se ele é um óxido, se ele é uma base, né? Se ele é um hidreto, já sei, consigo identificar através desse conceito de arrênios. Beleza? Agora eu quero aprender a dar nome. Então, a identificação de arrênios já nos situou. Opa, professor, olhar para esse composto aqui, então já sei o que é. Tranquilo? Então, gente, o que são soluções iônicas, né? Soluções iônicas são todas soluções capazes de conduzir corrente elétrica. O que são soluções não iônicas ou soluções soluções não iônicas não conduzem corrente elétrica? O que é uma dissociação iônica? É um processo pelo qual a água separa os íons já existentes. O que é uma solvatação? Solvatação é envolvimento dos íons pela molécula da água. Isso é solvatação. O que é ionização? É o processo de formação de íons. Antes ele não existia. Eu tinha um composto molecular, um composto covalente, né? E em contato com a água, o que aconteceu? Produziu-se cátions e ânions. Eu não tinha isso antes. Lembra que as ligações covalentes se dá por compartilhamento de elétrons, não dá por transferência. Então, se eu não tinha antes íons e eu tenho depois, é porque eles foram formados. Então, é uma ionização. Então, compostos iônicos sofrem dissociação iônica, compostos moleculares sofrem ionização. Não todos, mas quando eles sofrem contato com a água, sofrem. Dissolução é o processo de separação de componentes não eletrolíticos por ação da água. Então, se eu tenho um composto não eletrolítico e eu vou jogar ele em contato com a água, ele vai sofrer o que nós chamamos de dissolução. Por exemplo, o açúcar ele sofre dissolução. Ele não forma uma solução eletrolítica, ele não conduz eletricidade. Perfeito? Definições importantes para a gente, continuando. Nós vamos, acredito que todos vocês já tiveram estudo, né, de equilíbrio químico, mas se vocês não lembram, a gente vai ter que ver esse ano novamente. Então, nós temos o que nós chamamos de grau de dissociação iônica ou simplesmente alfa. Esse grau de dissociação iônica é uma relação entre o número de mols adicionado dividido pelo número de mols que foram ionizados ou dissociados. Então, vamos dar um exemplo. Então, suponhamos, né, que eu tinha lá, deixa eu colocar aqui. Então, suponhamos que eu quero calcular o grau de dissociação, tem uma solução aqui, então tem uma água aqui, um recipiente com água, e eu estou jogando aqui uma substância, vamos supor que seja um ácido, H. Joguei aqui dentro. Aí é que eu vou fazer? Ah, professor, eu quero calcular o grau de ionização dele. Então, a alfa dele vai ser igual ao número de mols que eu adicionei, dividido pelo número de mols que foram, no caso do ácido, ionizado. Então, vamos supor que o exercício me deu os dados. Ele falou para mim que eu tinha 0,5 mols e dissociou, e ionizou, né, 0,4. Então, quer dizer, qual foi o nosso grau de ionização? Então, 0,5 dividido por 0,4, vão dar quanto? Contrário. 0,4 e dissociou 0,5. Vai dar quanto? 0,8. Perfeito? Professor, vezes 100. Então, qual que é o grau de ionização desse ácido? 80%.
Então, ó, N é o número de mols. Ó, N é o número de unidades dissociadas ou ionizadas. Dissociadas, por exemplo, se for um hidróxido, né? Ionizadas se for um ácido. Dividido pelo número de unidades nessa solução. Então, vamos pensar aqui, ó, professor, então, ó, por ionizados, 0,4 mol, só que eu joguei 0,5. Então, 0,4 dividido por 0,5 deu 0,8. Vezes 100, então o grau de ionização desse cara vale 80%. Pela nossa classificação, esse eletrólito vai ser um eletrólito forte. Então, se ele for um ácido, ele vai ser chamado de ácido forte. Toda vez que meu grau de ionização for maior ou igual a 50%, ele é forte. Se estiver entre 5 e 50, ou seja, maior ou igual a 5 e menor do que 50, ele é considerado semiforte ou moderado. Então, coloca a palavra aí, ó, moderado. E se for menor do que 5%, ele é fraco. Perfeito? Então, ó, padrão pra gente. Acima de 50, forte. Entre 5 e 50, moderado. E abaixo de 5, fraco. Mais uma definição. Gente, eu estou só preparando o terreno para a gente entrar no conteúdo. Então, galera, os compostos abaixo são respectivamente. Gente, olha que dica interessante. Vamos trocar, vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos trocar. Deixa vermelho mesmo. Vamos pensar aqui, ó. Nitrato de prata. Professor, nitrato de prata. Vocês estão vendo hidrogênio na molécula? Vocês estão vendo hidroxila? Ah, professor, não. Não estou vendo. Então, para gente, para nível médio, pela definição de Arrhenius, ácidos sempre vão começar com quem? Com hidrogênio. E bases sempre vão terminar com quem? Hidroxilas. Pela definição de Arrhenius. Nós temos outras definições. Como nós só trabalhamos até agora com Arrhenius, se começou com hidrogênio, é ácido, exceto quem? Água, galera. Se terminou com hidroxila, é o quê? Base. Então, professor, aqui, ó, não tem nem começa com hidrogênio, nem termina com hidroxila, então isso aqui é um sal. Professor, olha só, termina com hidroxila, isso aqui é o quê? Uma base. Professor, olha só, começa com hidrogênio, isso é o quê? Ácido. Então, sal, base e ácido, letra C. Suave na nave. Galera, considere a aparelhagem desenhada abaixo, empregada para testes de condutibilidade elétrica. O teste de condutibilidade elétrica deu resultado positivo, ou seja, ele quer saber quem que ele colocar ali na água vai formar uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução que conduz a eletricidade. Gente, oxigênio não. Nitrogênio também não. Hélio também não. Água do mar. Opa, o que é água do mar? É uma solução, entre outros sais, é uma solução iônica. Eu tenho ali, entre outros, cloreto de sódio. Opa. Então, aqui, ó, água do mar. Preparado, vamos começar ao que nós estamos esperando. Vamos dar nome a esses bichinhos, então. Gente, nomenclatura de óxidos. Então, o que são óxidos? Não se esqueçam, compostos binários formados com oxigênio, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Galera, óxido de metais com NOx fixo. Como é que eu vou dar o nome desses caras? Professor, caramba, tem que memorizar? Vai ter que memorizar, gente. Vai ter que memorizar quem são os caras de NOx fixos. Não tem jeito. E o nome do IPAC é assim: óxido mais o metal. Então, óxido de sódio, óxido de zinco. Acabou. E se o metal ou a metais, olha só, tiver um NOx variável, como é que eu vou escrever? Aí o PAC pede que você escreva, né, o nome da palavra óxido, seguido do nome do elemento químico, indicando em algarismo romano qual que é a carga desse elemento. Então ficaria: o ferro não tem NOx fixo. Então, ó, claro que existe o peróxido e o superóxido, que eu vou falar para vocês mais à frente, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a carga do oxigênio é o quê? Nos óxidos
é menos 2. Então, para essa molécula aqui ter uma carga, ela não é um íon, então ela é uma substância eletricamente neutra, então o ferro tem que ter carga mais 2. Começa a anotar aí. Quais são as cargas para o ferro? Mais 2 e mais 3. Então, o ferro tem 2 NOx possíveis. Ou ele é mais 2 ou ele é mais 3. Anota aí. Ferro. Abre assim. Anota assim, ó. Tem que anotar para memorizar e pregar no quarto. Ferro. Primeiro metal que eu estou falando para vocês tem NOx variáveis. Quais são as cargas possíveis para o ferro? Os NOx possíveis, mais 2 e mais 3. Perfeito? Show. Mais 2 e mais 3. Ah, então já sei, professor. Então ferro pode ter carga mais 2 e mais 3. Olha como é que eu escrevi. Óxido de ferro em algarismo romano, coloquei a carga dele. Ouro. Caramba, professor, óxido de ouro 3. Opa, professor, caramba, tem que memorizar também as cargas, vai ter. Olha só, o ouro, AU, tem carga o quê? Mais 1 e mais 3. Depois eu falo uma musiquinha para vocês, uma regrinha para a gente memorizar isso aí. Mas vamos anotando aí primeiro. Entenderam como é que faz nomenclatura de óxidos para metais e ametais com NOx variáveis? Tranquilo para vocês? Tranquilo? Ei, tô ouvindo aqui não. Fala para mim se está tranquilo aí. Se está muito rápido. Fala para mim. Ei. Quero saber, galera. Tranquilo. Estão dormindo já? Não, né? Pelo amor de Deus. Ô, professor, Oi. na aula do Descomplica tinha falado que o NOx do ouro era fixo. Quanto? Que o NOx do ouro era fixo. Né, não. Tá errado. Não, Ouro é mais 1 pessoal, é mais 3. Tem áurico. Não, eu até mostro para vocês aí, quer ver? Deixa eu ver aqui Ah, rapidaço. não, confundi. Ah, bom. Eu anotei errado. Sim, não é fixo não, tá? Ele é mais 1 e mais 3. Depois você vai ver que pode chamar ele de auroso ou áurico. Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Vamos caminhar um pouco mais. Galera, observações importantes. Quando eu tenho metais, ou ametais que sejam, que só apresentam 2 NOx, não estou falando, ó, professor, o ferro, por exemplo, só tem 2. Ele é mais 2 ou mais 3. Professor, o cobre também só tem 2, mais 1 e mais 2. O ouro também só tem 2. O chumbo também só tem 2. Tem que memorizar, claro. Eu vou usar para o menor NOx a palavra uso e para o maior a palavra ico. Gente, isso aqui não é nomenclatura oficial não, tá, gente? É nomenclatura usual, mas pode cair na prova de vocês. Repare, o ferro não pode ser mais 2 e mais 3? Então, qual é a carga do ferro aqui nesse composto? Ele é o quê? Mais 2. Então, mais 2 é a menor NOx possível para o ferro. Então, eu vou chamar de ferroso. Então, óxido ferroso. E se fosse esse cara aqui? Vamos pegar aqui. E se fosse essa fórmula aqui? Fe2O3. Como é que é o nome desse cara aqui? Óxido férrico. Perfeito, galera? Óxido férrico. Usando essa nomenclatura. Professor, eu posso colocar o nome óxido de ferro 3? Pode. Se for uma questão discursiva e ele pedir para você colocar o nome, qualquer um dos nomes está correto. Mas se parecer lá óxido férrico, você já sabe que eu estou falando do óxido, cujo ferro tem NOx mais 3. Lembra que eu falei do ouro? Que ele pode ser mais 1 e mais 3? Aqui a carga dele é mais 3. Então, a maior carga, eu vou usar a terminação ico. Então, ficou óxido áurico. O chumbo, galera, ele pode ter carga mais 2 e mais 4. Anota isso aí. Mais 2 e mais 4. Depois eu vou fazer um resumão pra gente. Relaxa que eu vou fazer um resumão pra gente. Eu tô falando, a gente está trabalhando com isso. Depois eu faço um resumão. E aí vocês... Pô! Óxido público. Se fosse essa aqui, ó. PbO.
óxido pumbloso. Olha só, óxido plumboso. Olha a terminação, oso. Carga ali mais 4, no que eu escrevi, carga mais 2. Show? Galera, mais um pouquinho. Outra nomenclatura que pode ser usada, eu posso usar prefixos de quantidades. Di, tri, tetra, penta, hepta, hexa, o que eu quero, qualquer coisa. Gente, eu quero que vocês entendam que se tiver carga fixa, NOx fixo, é óxido e o nome do cara. Agora, se tiver, para essas possibilidades que eu estou dando, é para quando o metal ou a metal não tem carga fixa, tá claro isso para vocês? Porque se tiver carga fixa, se tiver NOx fixo, é só óxido de sódio. Só existe esse nome. Ah, professor, óxido de sódio 1 tá errado. Ah, óxido de cálcio 2 tá errado. Óxido de cálcio, ponto e acabou. Agora, pô, se eu tenho esse cara aqui, vou colocar aqui no cantinho. Professor, eu tenho aqui, ó. Nomes possíveis para ele até agora, que nós já estudamos. Então, cobre pode ter carga mais 1 ou mais 2. Mais 1, mais 2. Aqui a carga dele é mais 2. Então, eu posso ter, ó, óxido de cobre 2. Ou óxido cúprico. Ou óxido monóxido. O mono é facultativo, tá? De mono, tudo junto, cobre. Quando é mono, eu não preciso escrever óxido de cobre e acabou, tá? Galera, só que tem alguns que ficaram monóxido de carbono, né? Pô, então, ó, memoriza isso para mim aqui, ó. Ó, memoriza para mim. Ferro, cobalto e níquel. Ferro, cobalto e níquel. Mais 2 e mais 3. Tá? Mercúrio e cobre, mais 1 e mais 2. Chumbo e platina, mais 2 e mais 4. São os principais que vai aparecer na prova do Enem de vocês aí. Tá massa? Memoriza isso aí para mim, faz um print da tela aí. Por favor. Tá? Suave na nave? O ouro já falei, né? O ouro já falei para vocês, mais 1 e mais 3. Então, memoriza isso aqui para mim, ó. Ó. Guarda essa informação aqui, que vai ser muito útil para vocês no futuro. Tô seguindo. Galera, os óxidos ácidos. E caramba, professor, o que é um óxido ácido? Agora que nós entramos. Os óxidos ácidos são chamados de anidridos. E eles ganham as terminações em função do NOx. Como assim? Olha a tabela para mim. Se o NOx for mais 7, o prefixo per com a terminação ico. Se o NOx for mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6, ico. Mais 3 e mais 4, oso. Mais 1 e mais 2, hipooso. Caramba, professor, difícil isso aí, né? Memorização de novo. Normalmente, o que eu faço aqui, ó? Analisa. Vamos pegar a tabela periódica. Pô, fiz errado a tabela periódica. Tá, vai dar certo.
Se eu consigo colocar aqui todo mundo aqui dentro. Se eu não conseguir, eu apago. Eu vou apagar aqui. Não, nesse. Vou aumentar a minha tabela, tá, gente? Por que eu vou aumentar a minha tabela? Porque eu quero colocar a família até 7A ali. São os mais comuns pra gente, tá? Aqui, ó. Então, esse aqui vai ser 6A. Aqui vai ser 7A. Vai ser o gás nobre, que não entra na história pra gente. Gente, elementos da família mais 3, da família 3A, só tem carga mais 3. Acabou. 4A, cargas mais 2 e mais 4. Mais 3 e mais 5. Tem exceção aqui, tá? Pode ter mais um também. Mais 3 e mais 5. Copiem isso. Mais 4 e mais 6. E 7A mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. São quem vai formar para a gente aqui, né? E o manganês e o cromo aqui, né? Dos metais de transição. Então, são esses aqui, mais os mais importantes para a gente, cromo e manganês. Fechado para a gente? São esses que eu preciso saber. E aí, já colocar assim na tabela, assim, então, para a gente, ó. Deixa eu fazer uma tabelinha bonitinha agora para a gente, ó. Ó, hipo mais a palavra oso, só oso, ico mais per e ico. E não vou fazer a tabelinha aqui agora. Não vai ficar retinho não, mas dá para entender. Aí eu vou fazer da família 7, são 4, ó, 7, 6, 5, 4 e 3. Quero que vocês entendam isso aqui. Então, ó, carga mais 1 aqui, ó, quem tem carga mais 1 ou 7A ou 5A. Então, aqui é 7, tá, gente? 7A. Aqui é 6A. Aqui é 5A. Aqui é 4A e aqui é 3A. Então, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Então, ó, mais 6. 6A só tem mais 4 e mais 6. Então, aqui não tem e aqui não tem. 5A mais 1, mais 3 e mais 5. Não tem aqui. 4A não tem aqui, mais 2 e mais 4. Não tem aqui. 3A não tem aqui, não tem aqui, aqui mais 3. E aqui não tem. Então, essa tabelinha eu quero que vocês memorizem. Essa tabelinha aqui, ó. Acho que dá para ver aqui tranquilo, ó. 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Hipo, oso, oso, ico e pé, ico. Ó, começa pela 7A, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. 6A, mais 4, mais 6. 5A pode ter cargas mais 1, mais 3 e mais 5. 4A só pode ter 2, mais 2 e mais 3. 3A, mais 3. E aqui, ó, você olha a carga, olha o elemento, família, olha a NOx dele e olha aqui a terminação que vai ter. Show! Memoriza isso, tira print e depois você faz bonitinho no seu caderno. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. Suave. Suave. Galera, seguindo aí então, hein? Ó,
Ixi, colocou até aqui o SO3. Vamos colocar aqui do ladinho o SO3 aqui, ó. Ó, o SO3. Qual que é a carga do enxofre aqui, ó? Então, oxigênio menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, quer dizer que o enxofre tem que ser o quê? Mais 6. Qual que é a família do enxofre? 6A. 6A com carga mais 6, aí na minha tabelinha, ó. 6A com carga mais 6, terminação ico. Então, esse aqui é o anidrido sulfúrico. Perfeito? Ah, professor, se eu tivesse assim, ó. Cl2O. Caramba, professor, Cl2O. Então, cloro, família 7A. Qual que é a carga dele? Oxigênio é menos 2. Então, se eu tive 2 cloros aqui, então quer dizer que a carga do cloro tem que ser mais 1. Então, quer dizer que então a carga do cloro é mais 1. Qual a família do cloro? 7A. 7A com carga mais 1, qual é o nome? Hipooso. Anidrido hipocloroso. Galera, fala para mim o que aconteceu isso, a tabelinha deu para entender, se não deu, se tá difícil, fala para mim aí. Ei, fala para mim, por favor. Fala, porque isso aqui já pega um gancho lá de ácido, tá, gente? Eu já pego um gancho lá de ácidos. Fala para mim aí. Se quer que eu refaça a tabela lá no Word, eu faço também. Se quiser que eu pegue a tabelinha e monto lá no Word, eu monto, vai ficar mais claro e vocês tiram um print. Fala para mim aí. Tá tranquilo. Show. Essa tabelinha, faz essa tabela e cola no seu quarto. Cola ela lá. Você nunca mais vai desaprender nomenclatura de funções inorgânicas. Nunca mais. Tá? Coloca lá. Galera, vamos seguir então, hein? Hipocloroso, clórico. Estou colocando para a gente aqui a nomenclatura que vocês podem encontrar aí nas futuras exercícios de vocês. Galera, terminamos nomenclatura de óxidos. Terminamos nomenclatura de óxidos. Gente, mais à frente eu vou falar para vocês também sobre óxidos anfóteros, vou falar para vocês sobre óxidos neutros, mas por enquanto nós estamos aprendendo nomenclatura, tá, gente? Depois a gente faz alguns detalhes de classificação para vocês. Vou mais um pouquinho aqui, já são 7 horas, mas daqui a pouco a gente dá uma pausa aí. Gente, muito fácil. Professor, se tiver carga fixa, os metais, como é que eu faço? Hidróxido, o nome do metal. Ah, tá de sacanagem. E se for metais com 2 NOx, nós já sabemos como é que eu faço o óxido. Eu posso colocar em algarismo romano, ou eu posso colocar o quê? O algarismo romano é oficial. Ou eu posso colocar hidróxido ferroso, hidróxido férrico, por exemplo. Tá? Eu posso usar oso e ico no CAT de menor e maior ácido, respectivamente. Nós já aprendemos isso. Ah, cara, fácil demais. Falar que isso é difícil? Não é difícil. Já aprendemos. Então, base, ó. Se eu aprendi óxidos, base, já mergulha de cabeça. Quem eu pedi para vocês decorarem lá de metais, né, com cargas, com 2 cargas, para usar a palavra oso e ico, né? Lembra lá? Lembra? Vocês estão lembrando lá do nosso slide lá que eu pedi para vocês memorizar? Ó, são esses caras. Show? Com 2 cargas, nós vamos usar oso e ico. Claro que eu tenho elementos que tem 5 NOx. Manganês, por exemplo, tem 5. Aí fudeu, tá? 5. O cromo tem 4, mas fazer o quê, né? Nem tudo é perfeito. Tem esses carinhas aí que vêm para encabular a gente. Galera, nomenclatura de hidreto com nome fixo, lê hidreto, seguido do hidreto de cálcio. Quando tem 2 ou mais NOx, eu posso escrever 2 NOx. Eu posso escrever hidreto, o nome do elemento,
mais a sua carga, o seu NOx em algarismo romano, hidreto de cobre 2. Lembra que o cobre pode ter 2 NOx, mais 1, mais 2. Posso utilizar o íquo. Então, hidreto niqueloso. Lembra que o níquel é da família... Quê? Qual a família do níquel? Qual a família do níquel? Fala para mim. 5A. Ou desculpa, 5A. Estou pensando com nitrogênio. Tá, nitrogênio, família 5A. Qual o níquel? O níquel pode ter 2 cargas. Então, nesse caso aqui, o níquel tem que carga, gente. O níquel tem carga mais 2. Ah, outra coisa importante. Nos hidretos, a carga do hidrogênio é sempre... Ó, menos 1. Não pode esquecer disso. Nos ácidos, a carga dele, quanto que é? Mais 1. Formando hidreto, a carga dele é menos 1. Não se esqueçam disso. Tá? Suave na nave? Galera, eu quero ouvir áudio, hein? Eu quero ouvir áudio. Áudio. Do nome desses caras aí para mim. Áudio. Fala para mim, primeiro. Quem vai ser o primeiro a falar aí? Áudio. Quero ouvir áudio. Queria estar na aula agora para poder apontar o dedo e pedir para falar. Fala para mim aí. Áudio. Nome do primeiro. Ei. Sem medo de errar, galera. Sem medo de errar. Fala para mim aí. Não vão falar? Não vão falar? Vitória, dá a luz aí pra gente. Cadê? A Vitória até saiu daqui já, nem tá aqui mais. É óxido de magnésio 2? E magnésio tem NOx fixo, família 1A, 2A e 3A, NOx fixo. Então, óxido de magnésio acabou. Então, grava aí para mim, por favor, ó. 1A, 2A e 3A, NOx fixo. Perfeito? Quando eu falo de 3A, eu estou pensando no alumínio, tá, gente? Então, vou cortar o 3A, porque tem um boro aqui. Então, 1A, 2A e alumínio, NOx fixo. Se é fixo, óxido de magnésio. Suave na nave? Suave ou não? Quero saber. E aí? Tá. Pegar, já que a gente tem pouco tempo aqui, nossa aula está acabando. Aqui, ó, nome do 5, fala para mim. Nome do 5. Hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Aqui, ó. Como é que ficaria a fórmula do óxido estânico? Fala para mim. Como é que ficaria a fórmula do óxido estânico? Quero saber. Estanho. Qual que é a família do estanho, gente? Fala para mim qual a família do estanho. Eu tenho que saber as famílias, tá, gente? Tem que memorizar a tabela periódica aqui, senão não vou fazer. Estanho é família 4A. Então ele tem carga mais 2 e mais 4. Se ele está usando a palavra íco, então quer dizer que a carga dele é o quê? Mais 4. Então como é que seria o óxido estânico? SN2. E aí? E aí? E aí? E aí? Como é que seria a fórmula do hidreto de fósforo? Fala para mim. Qual seria a fórmula do hidreto de fósforo? Quero saber. Como que seria? pH3. Ó, nós já sabemos que o pH3, qual a geometria dele? Se eu perguntasse para vocês.
Trigonal. Não é. Ele tem 2 elétrons livres, não compartilhados. Então ele é o quê? Piramidal, é igual da NH3. Então ele é piramidal. É a molécula polar ou apolar? Ou melhor, polar. Ou melhor, né? Ele é hidro ou lipossolúvel. Que tipo de interação intermolecular ele faz? Forças de London, de polo ou ligação de hidrogênio? Hum? Hum? Dipolo. Dipolo permanente ou simplesmente dipolo. Galera, gente, preciso fazer mais exercícios para vocês, para que vocês vão treinando nomenclatura. A gente aprende realmente com erro. Nós vamos aprender errando. Tá? Na nossa próxima aula, amanhã, a gente vai dar, eu vou falar para vocês um pouquinho mais de óxido, falar sobre óxidos duplos, óxidos anfóteros e óxidos neutros, que é importante para a gente, pelo menos, conhecê-los, tá? E aí eu já vou mergulhar em nomenclatura de ácidos, usando aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Tá massa? Vai ficar só para a semana que vem, sais. Mas e um monte, uma cacetada de exercício. Esse exercício, gente, não tem mais... Ó, esse exercício que eu vou dar para vocês não é exercício de vocês chegarem assim, não é assim, é assim, tá? Como esse aqui, ó. Eu vou dar a fórmula, você dá um nome, você dá o nome, você dá a fórmula. É isso aí, é mecânico. É receitinha de bolo. Só pô. Não tem nada de contexto, não, porque eu não vou achar. Eu vou ficar o dia todo procurando fazer uma lista com 10 exercícios. Não tem contexto, tá? Vou fazer uma... Ô, professor, Oi. não tem nada pra a gente a decorar, não? Como assim decorar? Memorizar? Decorar os nomes. Então, cara, o que eu posso fazer para vocês é tipo assim, existem musiquinhas, existem dicas, como eu te falei agora, ó, família 1A, 2A e alumínio, inox fixo. Perfeito? Aí aquela tabelinha dos A metais, que eu falei, coloquei família 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Perfeito? E aqueles metais que eu disse para vocês lá, que tem os NOx. Então, naquela idade, é uma memorização. Provavelmente alguém já inventou alguma música, né, para poder memorizar isso, mas não tem uma regra, gente. Essa matéria é memorização. Não existe, infelizmente, Natália, porra. E Kelly também que falou, infelizmente é assim, bicho, é memorizar isso aqui. É fazer. Não tem outro jeito. Eu vou mandar para vocês umas letras de uma música, eu não sei cantar. Eu mando a letra e mando o ritmo. Aí vocês tentam, quem gosta de cantar, fica à vontade. Tá legal? Galera, por hoje é só. Não, ó, a aula de amanhã também é importante, porque eu vou complementar óxidos e além de complementar óxidos, eu vou dar ácidos. Aí amanhã eu mando uma lista de exercícios para vocês. Não coloquei nem letra, porque letra fica ruim, tá? Eu coloquei números. Valeu, galera. Um abraço aí e até amanhã. Amanhã nossa aula é a última. Amanhã eu passo um pouquinho. Amanhã eu passo um pouquinho para fechar logo, sais logo. Valeu, um abraço.